Revisão da vida toda, até que enfim a mídia passou a falar da causa dos aposentados. A nossa manifestação na Avenida Paulista surtiu efeito. A mídia começou a ver que os aposentados estão de olho no que está acontecendo, começou a ver que a revisão da vida toda é um tema que dá ibope, porque a mídia vai falar sobre o que dá visualização. Então, nós precisamos subir o tema revisão da vida toda nas pesquisas das redes sociais. Por isso, já comenta aqui, revisão da vida toda já! Além de apoiar a causa, você mostra para o algoritmo das redes sociais, o robozinho que determina o que vai aparecer para cada um, você mostra para o algoritmo que a revisão da vida toda é fundamental para os aposentados, é uma causa relevante e que a mídia pode tratar disso, que a gente vai acompanhar de perto. Então, começando, por exemplo, com o jornal Extra, revisão da vida toda do INSS, Moraes leva ao plenário do STF recurso contra julgamento que derrubou decisão. A análise vinha sendo feita de forma virtual, com 4 votos favoráveis a manter o entendimento que foi contra o recálculo dos benefícios. Então vamos ver aqui o posicionamento do Extra, que pertence à Globo. O ministro Alexandre, eu vou mostrar outros também, tá? Vamos um de cada vez, bem rapidinho aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu destaque no julgamento de um recurso contra o julgamento que, na prática, inviabilizou a chamada revisão da vida toda dos benefícios do INSS. Ficou um pouco confuso, né? Mas vamos lá. O julgamento vinha ocorrendo no plenário virtual e 4 ministros já haviam votado para rejeitar o recurso. O relator Nunes Marques foi acompanhado por Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Isso é verdade. Alexandre de Moraes liderou a posição vencedora no julgamento da revisão da vida toda e é um dos principais defensores da tese dentro da corte. Isso também é verdade. Parabéns. Entretanto, em março, o STF decidiu que os segurados não podem escolher o regime mais benéfico para suas aposentadorias do INSS. Isso impactou a decisão sobre a revisão da vida toda que era discutida em outra ação. O IEPREV e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos apresentaram embargos de declaração, um tipo de recurso utilizado para esclarecer pontos do julgamento. As organizações alegam que o julgamento da revisão da vida toda não foi levado em consideração. Tudo bem. Nunes Marques, no entanto, afirmou que o tema foi objeto de expressa deliberação no julgamento e que o entendimento foi de superar essa tese. Bom, isso é o que o Nunes Marques falou, mas esse voto do Nunes Marques não está válido. Ele foi anulado e está 0-0 na revisão da vida toda, justamente por causa do pedido de destaque, tá bom? E entenda a discussão. O Extra faz aqui um histórico, né? Em 2022, o plenário do STF havia decidido que o mecanismo da revisão da vida toda é constitucional. Isso significa que todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos trabalhadores no período anterior a julho de 94 poderiam ser consideradas no cálculo das aposentadorias para aumentar os rendimentos de parte dos aposentados. Então, eu tô achando bacana porque realmente, né, não vem com aquele terrorismo falando que é bilhões, é não sei o que, é parte dos aposentados. Beleza, essa parte aí tá bacana também. Em março, antes de analisarem esse recurso, o STF decidiu julgar outras 2 ações que questionam alterações no sistema previdenciário promovidas por uma lei de 99, a reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso. Bom, só faltou falar que essas ações estavam adormecidas há mais de 20 anos, né, pessoal? 24 anos, para ser exato. Ao analisar essas ações, os ministros aprovaram uma tese que estabelece que o segurado não pode optar pela regra mais favorável. Por maioria, o tribunal entendeu que os segurados não têm direito de opção, mesmo que a regra seja mais benéfica, em uma decisão oposta à revisão da vida toda. E a revisão da vida toda ficou prejudicada, já que os segurados poderão seguir apenas as regras do fator previdenciário sem direito à escolha. Bom, minha opinião sobre essa reportagem do Extra. Eu achei que ele tentou ser imparcial, né? Você pode xingar a Globo, o que for, não estou defendendo,
Eu estou falando que tentou trazer os dois lados, mas não faltou esclarecer melhor. Eu sei que uma reportagem é difícil de se aprofundar, assim como nós nos aprofundamos em nossas aulas, mas eu acho que faltou deixar claro a manobra que foi feita pelo Barroso, pelo Cristiano Zanin, Flávio Dino, entre outros. Eu acho que faltou frisar que o direito dos aposentados foi decidido por uma maioria de 6-5. E só porque 3 ministros se aposentaram, né, parece que esperaram eles saírem pela porta do STF para mudar essa decisão. Mas assim, eu já vi reportagens piores da Globo aqui, então nesse ponto aí, é mais ou menos, mais ou menos. Vamos para Agência Brasil. STF suspende julgamento de recursos para garantir revisão da vida toda. Aqui a gente já vê um otimismo, né? O STF suspendeu esse julgamento do recurso para garantir revisão da vida toda. Aí já gostei, já ficou bacana. Pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes suspendeu a análise. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu o julgamento de 2 recursos contra a decisão da Corte que derrubou a possibilidade da revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. A questão estava em julgamento no plenário virtual do STF, mas a análise foi interrompida para um pedido de destaque feito pelo ministro, não a data definida para a retomada do julgamento. Vamos continuar aqui que eu já vou fazer meus apontamentos. Antes da suspensão, 4 ministros se manifestaram pela rejeição dos recursos apresentados pelo IEPREV e a CNTM. Além do relator, Nunes Marques, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia votaram no mesmo sentido em negar os recursos. Entre os argumentos apresentados, as entidades defenderam que a revisão seja garantida para quem já estava com processos na Justiça e instâncias inferiores do Judiciário já garantiram o direito à revisão. Bom, o próprio STF já garantiu, né, pessoal? O STJ de forma unânime e o próprio STF. Em março deste ano, o STF decidiu que os aposentados não têm direito de optar pela regra mais favorável, placar de julgamento de 7-4, e essa decisão anulou outra deliberação da Corte favorável à revisão da vida toda. Não anulou. Calma lá, vamos continuar que eu já explico. A reviravolta ocorreu porque os ministros julgaram 2 ADIs, 2 ações de inconstitucionalidade contra a lei dos planos de benefício da Previdência Social e não o recurso extraordinário no qual os aposentados ganharam o direito à revisão. Aqui já se saiu melhor, mas a decisão ainda não anulou, pessoal, até porque quando você entra no site do STF, digita aí então, tema 1102 do STF, vai abrir lá o recurso extraordinário, 1.276.000, e aí você vai ver que tá lá, né? Tem o acórdão, publicação do acórdão, julgamento dos embargos, começou no plenário virtual e aí um pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. Nas ADIs, a mesma coisa, aí tem sim a decisão de 21 de março, que foi desastrosa, não tem por que a gente esconder o sol com a peneira, a decisão de 21 de março foi desastrosa para os aposentados, não tem como falar que a revisão da vida toda é causa ganha, não sei o que, não, tem que lutar para ganhar. Não está perdida, mas tem que lutar para ganhar, você tem que fazer sua parte, você tem que compartilhar os vídeos aí, pessoal, de verdade. Nós vimos nas últimas eleições o quanto que as redes sociais e a internet elegeram presidente, governadores nas outras eleições, estão fazendo a diferença de novo. Então, a internet é muito importante, principalmente porque os ministros estão de olho nas redes sociais. A Agência Brasil aqui tentou trazer os dois lados, talvez foi infeliz usando algum termo ali, e a gente depois ele faz um parâmetro mostrando que em 2022 o Supremo estava com outra composição no plenário e foi reconhecida a revisão da vida toda, foi permitido que os aposentados que entraram na justiça possam receber o recálculo, né? Então, realmente, ele fez aqui os dois lados, eu achei que essa reportagem já foi um pouco melhor. Talvez um termo ou outro poderia ser melhor escolhido, mas aí a gente está por dentro da causa, né? Às vezes um repórter ali não está 100%, mas já foi bem, já foi um pouco melhor, talvez um termo ou outro que poderia ter sido melhor escolhido, tá certo? O Conjur, né, consultor jurídico, STF, vai reiniciar análise de modulação de decisão da revisão da vida toda.
O ministro Alexandre de Moraes pediu destaque, suspendeu o processo, né, no qual o STF analisava a modulação de efeitos da revisão da vida toda. A análise teria término previsto para a próxima sexta, isso é verdade, né? Se nada fosse feito, o julgamento ia terminar nessa sexta, mas entendam, né, que estava tomando um caminho contrário ao pedido dos aposentados. Então, o Conjur é o consultor jurídico, ele é um portal jurídico e ele realmente traz as informações mais fidedignas, né, mais próximas da realidade. Os ministros analisavam embargos do IEPREV e da CNTM. O pedido de modulação era para excluir do alcance da decisão, né, incluir na revisão da vida toda todos os aposentados pensionistas ou pelo menos os que ajuizaram as ações, né? Agora fica em aberto, né, essa questão de ajuizar ações. Se você quiser uma análise completa, WhatsApp no link do comentário fixado, corre, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Agora é trabalho emergencial para você poder fazer a sua análise completa. Tá bom, ele continua aqui, ministro Cássio Nunes Marques, relator da matéria, considerou que o tema foi debatido no julgamento original e que os precedentes citados pelos recorrentes não tinham relação com o caso. Isso é verdade. O que é verdade? Que o Nunes Marques falou isso, mas não é verdade o que o Nunes Marques falou. Falar que os precedentes, que os próprios ministros, na decisão lá de 2022, eles citaram, né, tema 334, direito ao melhor benefício, a própria Defensoria Pública já mostrou que o STF é contra uma regra de transição quando ela é mais grave, enfim. Então, a reportagem aqui tá seguindo realmente o que foi dito, né? Não quer dizer o que o Nunes Marques decidiu seja verdadeiro, mas ela está dizendo o que o Nunes Marques falou. Então, o Conjur aqui, dificilmente ele erra, assim, ele realmente, por ser um portal jurídico, ele vem trazendo aí as informações muito mais fidedignas, certo? E aqui, né, o extra, esse aqui eu achei interessante, ó, extra, INSS, decisão que na prática impede revisão da vida toda pode ser revertida, saiba o que pensam especialistas. O ministro Alexandre de Moraes levou esse recurso ao plenário físico com o pedido de destaque. E o extra ouviu 2 especialistas, né? Bom, primeiro ouviu o doutor João Badari, que vocês já conhecem, né? E disse o doutor João Badari que a possibilidade de debater os custos da revisão é uma esperança para os aposentados e pensionistas que já haviam ajuizado processos. De acordo com um dos recursos, aquele apresentado pelo Instituto, dados do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo Barroso, apontam que a revisão custaria cerca de 162 vezes menos do que o valor calculado pelo governo. Então, aqui o doutor João Badari ele já pega no ponto que está por trás de tudo. Pessoal, não vamos ser ingênuos. O que está por trás de tudo são os números. Um lado, né, o INSS fantasiando números, 46 bilhões, 360 bilhões, 480 bilhões, 540 bilhões, fantasiando esses números, e o outro com estudo técnico feito por professores da FGV, né, do INSPER, realmente professores com doutorado, que dão aula lá fora até, mostrando que o impacto no máximo é de 3,1 bilhões. Ah, tá aqui, ó. Tem mais uma fala do doutor João. Ó, os ministros vão poder debater o custo da ação, na qual apresentamos pareceres muito bem elaborados no processo, com dados trazidos pelo INSS e CNJ. Esses documentos demonstraram que o custo dessa modulação de efeitos seria de, no máximo, 3,1 bilhões em uma década, algo facilmente suportado pelo INSS, porque o governo estimava um custo de R$500 bilhão, ou seja, quase 540 bilhões de reais, né? Quase R$500 bilhão, explicou o Badari. Então, realmente, aqui trouxe esse lado, só que eles também foram atrás, né, de ouvir um outro lado. O Dr. Diego Cheruli, diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP. Então, diferente do IEPREV, o IBDP, aqui na pessoa do Dr. Diego, não vê a possibilidade de reversão da decisão. Então, o ministro Alexandre, isso é uma fala do Dr. Diego, tá? O ministro Alexandre sempre se mostrou controverso em relação ao que estava acontecendo na estratégia processual, mas, infelizmente, não vejo que seja uma saída útil para o tema, é uma tentativa.
Ele vai ter que contar com os votos dos ministros presentes. Os 3 que votaram a favor da revisão já se aposentaram. E os novos dificilmente vão alterar os seus votos. Infelizmente, o tema está sedimentado. Aqui o Dr. Diego já apresenta um lado um pouco mais... Eu diria que é a opinião dele, né? A opinião dele. Eu diria que é um pouco mais pessimista, mas é a opinião dele. E quanto a isso, eu já vejo de outra forma, tá? É verdade que ele vai ter que contar com os votos dos ministros presentes, pessoal. Mas aí, ó... Peço desculpa, eu tô segurando com a mão aqui o celular, tá cansando o braço aqui. É verdade que ele vai ter que contar com os votos dos ministros presentes, né? É verdade também que 3 ministros que eram a favor lá no tema 1102 já se aposentaram, então tudo isso é verdade, tá? Sob esse ponto de vista, se você focar só nos 3 ministros que se aposentaram, você não vê muitas chances. Agora, quem está acompanhando a revisão da vida toda sabe que essa tese, né, primeiro, o julgamento foi feito nas ADIs, fora do tema 1102, tem toda uma questão aí de efeitos prospectivos e, ao meu ver, né, ao nosso ver, ao entender também de outros advogados, a questão de modulação de efeitos precisa de um quórum de ministros, né, para valer para trás. Então, para você derrubar essa decisão para trás, você precisaria de um quórum de modulação de efeitos. Isso é o nosso entendimento. Vai saber o que o STF vai também entender. E além disso, pessoal, a gente não pode esquecer que o José Eduardo Cardoso vem trabalhando forte, que o próprio Cacai vem trabalhando forte, o Cacai tem livre acesso aos ministros do STF, né? O pessoal tem reportagem falando que o ministro janta lá no restaurante dele, tem reunião e não sei o que e tudo mais. Enfim, a gente sabe que ele tem grande influência, que ele pode mostrar que os números são outros. E aí sim, eu acho que, ao mostrar esses números, eu acho que o próprio INSS, não, o INSS não sei, né, mas assim, o próprio governo federal, os ministros também, eles vão se acalmar. Por quê? Porque quando você ouve 480 bilhões, 540 bilhões, aí qualquer um dá uma tremida ali, fala, rapaz, se eu condenar o governo a pagar 540 bilhões, qualquer um, eu digo assim, né, na posição deles, né, a gente aqui, você, aposentado, você já daria essa decisão, né, sem querer saber. Até porque, quanto mais alto o rombo que o INSS fala, na verdade, mais alto é o rombo que aconteceu no bolso do aposentado, né, a gente não pode esquecer disso. Então, assim, o Extra trouxe 2 lados aí, né, eu acho que, pelo menos ele quis ouvir os especialistas, né? Ele deixou a reportagem com um pequeno trecho e a maior parte da reportagem foi ouvindo os especialistas. Daí depois o Extra reconhece, ó. Ele fala que em 2022 o STF reconheceu o direito dos aposentados. Não, então bacana. Falou que o STF já decidiu em 2022, aí que depois que aconteceu tudo isso, né? Então, ó, ao analisar essas 2 ações antigas, então, tudo bem, aí trouxe aí 2 lados mesmo, o Extra, dessa vez, né, nessa reportagem, trouxe 2 lados aí. E aqui, pessoal, a gente tem um ponto muito interessante, né? No Estadão, aqui, ó, reviravolta inédita do STF afeta a revisão da vida toda e preocupa aposentados. Muitos segurados entraram na justiça acreditando se tratar de uma decisão pacificada nos tribunais superiores, STJ e STF, e se viram de uma hora para outra com decisões contrárias, né? Então, a gente viu aí, 21 de março, o que aconteceu no STF, mudou, só esperou os ministros se aposentarem. E aí o Estadão traz aqui que a revisão da vida toda busca incluir os cálculos anteriores, as contribuições anteriores a 94, tem inúmeros processos em tramitação. Inúmeros não, porque o CNJ já deu os números, 102 mil processos, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Depois teve essa reviravolta em março de 2024. Mas aqui tem um ponto interessante, olha aí, pessoal. Essa decisão é inédita na história do STF e vem gerando insegurança jurídica. Olha aí, bacana, ó. Nunca o STF tinha feito isso, decidir e depois
né, numa manobra jurídica voltar atrás. Então olha o peso da revisão da vida toda na história do STF. A primeira vez que o STF fez uma reviravolta inédita. E vem gerando insegurança jurídica, pois muitos segurados entraram na justiça acreditando se tratar de uma decisão pacificada e se viram de uma hora para outra com decisões contrárias. Muitos aposentados já estão recebendo os benefícios revistos pela justiça. Olha aí, pessoal. Consegue ver? Ó, muitos aposentados já estão recebendo os benefícios revistos pela justiça. Eles agora se perguntam se terão que devolver os valores recebidos. Será que vai ter que arcar com custas a favor do INSS? Não, pessoal. Está escrito aqui, ó, o que podemos falar para esses segurados é que não terão que devolver os valores que já receberam na revisão a favor de seus benefícios, né? Essa questão já foi apreciada pelo próprio STF, lá na desaposentação, na isonomia da pensão, e também julgadas aí que quem recebeu já os valores de boa fé não tem que devolver esses valores, e até porque a revisão da vida toda está em aberto. Tem a questão do INSS, do impacto econômico, a gente não pode negar aqui. Acho que esse é o principal argumento, né? Juridicamente falando, você só vê argumentos a favor dos aposentados. Mas aí realmente fica difícil, né? E essa decisão de modulação de efeitos pode gerar uma violação ao princípio constitucional da isonomia. Por quê? Foram excluídos da decisão os segurados que ainda estão aguardando uma decisão final do STF para entrar com pedido judicial. Mas assim, pessoal, realmente é difícil falar isso porque muita gente ficou sabendo recentemente da revisão da vida toda. Mas assim, a gente vem avisando, né, fazendo vídeos há 3 anos para entrar antes da decisão final do STF. Aí teve gente que falou que eu só queria vender serviço, quando na verdade eu fui o primeiro no YouTube a falar de modulação de efeitos no STF. Eu tenho um vídeo de 3 anos atrás já falando que era um risco, que poderia ficar de fora, que poderia, depois teve até questão de limitação de atrasados que vai ser analisado no tema 1102. Eu falei que isso poderia acontecer. Por quê? Porque, assim, sendo pós-graduado, sendo especialista em direito constitucional, com diploma, né, a gente já estudou muitas decisões do STF e ele começou a fazer modulação de efeito para tudo que é lado. Então, realmente, eu vim alertando e não é culpa sua, tá? Você só ficou sabendo agora, mas pelo menos ficou em aberto essa questão, né? Então, a gente ainda não tem a publicação do acordo definitivo, não tem o julgamento dos embargos, pelo menos essa questão ficou em aberto e o STF criou uma situação muito difícil para ele mesmo decidir. Gostei desse artigo do Estadão também, mostrou os dois lados, mas mostrou que o STF entrou num caminho aqui muito difícil para ele resolver, a não ser garantir o direito do aposentado. E aqui o Poder 360, olha que bacana, Moraes leva julgamento da revisão da vida toda ao plenário físico, o ministro pediu destaque, e a foto dos aposentados aí pedindo a revisão da vida toda. É isso aí, agora sim, né, os aposentados, a mídia mostrando de fato manifestações, essa aqui foi em frente ao STF, parabéns ao Poder 360, o único que mostrou a foto dos aposentados, além da gente, né, eu digo assim, o único da imprensa oficial, imprensa comum, assim, que mostrou essa foto aí dos aposentados, tá certo, pessoal? Muito bem. Ele traz aqui também os dois lados, fala que o STF muda o entendimento de 2022, tá certo. E ele traz o relato, né? Mais ou menos o relato, fala do impacto de 480 bilhões, né? Mas fala que é o governo que está falando isso. Então, bacana, Poder 360 trouxe aí a foto dos aposentados no STF. Então, dentre outras aparições na mídia, a revisão da vida toda já está sendo tratada pela imprensa. Um lado é positivo, porque era mais ou menos o que a gente queria. A gente queria realmente que a mídia tratasse da revisão da vida toda para que todos possam ver o que está acontecendo no STF. Embora alguns termos talvez eu não concorde, mas é inegável que é melhor a mídia tratar, mostrar que o STF está se contradizendo, né, está caindo numa contradição
dando direitos aposentados, depois decidindo contra, depois o ministro se aposenta, aí muda a decisão de ministro aposentar, enfim, tá uma salada mista. É melhor a imprensa tratar do que não tratar nada. Então, pelo menos a revisão da vida toda vem ganhando espaço na mídia, e com isso, nós também podemos ir esclarecendo para a mídia. Se a gente viu alguns erros em algumas reportagens, cabe a nós também poder esclarecer. Então agora a mídia vem tratando da revisão da vida toda e que possa, seja entrevistar, se não for a mim, entrevistem a outros advogados, assim como o Dr. João Badari já foi ouvido aqui por alguns órgãos da imprensa. Então parabéns aí para a imprensa que realmente quer levar informação para o brasileiro. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo na revisão da vida toda, porque hoje é a causa dos aposentados que trabalharam antes de 94. E amanhã, qual direito a lei, o INSS ou o STF vai querer tirar? Então nós não podemos deixar essa insegurança jurídica prevalecer. Tema 1102 foi julgado pela maioria no plenário virtual em março de 2022. Ministro Nunes Marques pediu destaque, faltando 15 minutos para encerramento do julgamento, ou seja, já era para você estar recebendo faz muito tempo. E em dezembro de 2022 tivemos a vitória definitiva no plenário físico. Então, STF, INSS, paguem os aposentados. Comenta aqui, revisão da vida toda já. Eu fico por aqui, até a próxima, que Deus te abençoe e vamos juntos!